O Bolsonaro fez aliança com o Centrão. Oh meu Deus, agora o Bolsonaro traiu seus eleitores. Não, não é nada disso, eu já vou te explicar. Mas antes de falar sobre isso, eu sou o Rafael Lima e quero te pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. De uns tempos para cá, o que a imprensa tem falado é sobre Bolsonaro e aliança com o Centrão. É sobre o Bolsonaro está fazendo aquilo que ele criticava. Só que exatamente ele não está fazendo aquilo que ele criticava. O que ele tem feito é acordos democráticos sem troca de favores. Aí falaram, ele colocou o Fábio Farias numa secretaria das comunicações. Fábio Farias é especialista nisso, trabalha com isso, é genro do Silvio Santos, que é um inimigo da Globo, que é inimigo do Bolsonaro. Ainda bem que o Bolsonaro colocou ele lá. Queria que ele colocasse quem? Um global lá? Queria que ele colocasse alguém que é contrário? Vamos lá. O governo federal, infelizmente, essa é a forma de fazer política no Brasil. Ele precisa ter um bom relacionamento com o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, para se aprovar as pautas do governo, aquelas promessas de campanha que foram feitas. Por exemplo, o Bolsonaro agora, essa semana, conseguiu aprovação no Senado sobre a lei de saneamento básico, o marco de saneamento básico, no qual haverá investimento de bilhões de reais na saúde pública. E isso é uma proposta de governo que ele falava antes e que ele conseguiu agora após um bom relacionamento com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Porque se ele não tem esse bom relacionamento, se ele não tem esse respeito deles, o Davi Alcolumbre sequer coloca para votação esse projeto de lei e fica lá arquivado por muitos anos. Em momento algum, Bolsonaro fez toma lá da cá, que era o que os governos faziam antigamente. Em momento algum, Bolsonaro entregou alguma estatal, algum ministério, tirou algum ministro para colocar algum líder partidário por conta de aprovação de leis. Isso não aconteceu, não há sequer uma acusação disso. E pode ficar tranquilo que se em algum momento isso acontecer, sairá em toda a imprensa e não precisará ser apenas um ou outro que ficará pincelando essas notícias, porque são notícias impactantes. Isso é exatamente corrupção, você dar algo em troca de algo. Então, não aconteceu. Uma outra lei que foi aprovada é sobre a renovação da CNH, que passou de 5 para 10 anos e aumentou de 20 para 40 pontos o mínimo para se perder a habilitação. Passou disso, ultrapassou os 40 pontos, aí vai ter que fazer reciclagem. Isso Bolsonaro vem falando há muito tempo, conseguiu sendo aprovado agora. Então as pessoas que criticam uma boa relação do governo com o Congresso Nacional, automaticamente criticam os eleitores, criticam o próprio povo brasileiro. O Bolsonaro teve 57 milhões de votos no segundo turno. Mas não foram 57 milhões de eleitores que votaram em deputados bolsonaristas. Até porque se 57 milhões que votaram nele no segundo turno tivesse votado em deputados e senadores que apoiam ele, a bancada do PSL lá em 2019, quando começou, não seriam com 52 deputados, teriam mais de 150 deputados. 57 milhões elege praticamente a metade ou um pouco mais do parlamento brasileiro. Porque o Haddad, que ficou em segundo turno, teve 43 milhões. Então, quando a gente vê isso, é nitidamente respeitar o voto, ter um acordo pacífico que não seja com corrupção. O PT, por exemplo, como que ele fazia o acordo dele com a bancada, com a Câmara dos Deputados? Dando dinheiro, mensalão, petrolão, fundo previdenciário, na base da propina e corrupção, comprando deputados. Bolsonaro sequer tem comprado alguém. Ele sequer tem prometido algo a eles. O que está vendo? Ele está tendo um bom relacionamento e pegando pessoas capacitadas do Centrão para colocar em posições estratégicas do governo. Ele poderia pegar um que não é político? Poderia, mas ele está achando que a forma que ele consegue fazer as pautas dele serem votadas e aprovadas no Congresso Nacional é assim, não há nada de ilegal aí, não há nada de imoral aí. Ele está agindo exatamente como a democracia deve ser. Os deputados do Centrão foram votados. Eu, por exemplo, não votaria jamais no Rodrigo Maia, mas ele teve mais de 70 mil votos. Eu não votaria jamais em nenhum deputado do PSDB, mas o PSDB colocou 28 deputados lá.
Então a gente não pode ignorar simplesmente o Centrão, porque ele também representa uma grande parte da sociedade. O que a gente tem que combater a todo momento é a corrupção. Um outro exemplo disso é essa MP, medida provisória do futebol, no qual ele tirou a exclusividade do direito de transmissão da Rede Globo. Um ato totalmente estratégico. Uma grande fonte de dinheiro que alimenta a Rede Globo agora vai deixar de existir, fazendo com que force cada vez mais a Globo a ter que se redobrar. E lembrando que a Globo deve mais de 200 bilhões mais de 10 bilhões e 200 milhões de reais para a Receita Federal e terá que pagar para ter esse contrato de concessão renovado em 2022, vai ser muito mais difícil uma renovação de concessão da Globo, o que provavelmente acabará com esse monopólio da comunicação que a Rede Globo ainda tem no Brasil. Muitas pessoas seguem eles ainda são o primeiro lugar de audiência e ainda mentem muito. Só que a Globo mentir, ninguém entra com processo, nenhum ministro pede investigações e nem prisão dos seus equipamentos para investigação pela Polícia Federal. Mas a Globo faz isso. Como que o Bolsonaro vai fazer para que essa medida provisória não caduque, seja colocada em votação? Entre um acordo pacífico, legítimo, legal com o Centrão. Não há outra forma. Essa realidade pode ser triste, pode ser aquilo que a gente não quer. Sim, sem dúvidas nenhuma. Mas é um mal necessário. É o remédio do momento para fazer o país continuar progredindo. Não há outra forma. Não adianta negar, não adianta querer se esconder. Mas, infelizmente, é isso que essa Constituição Cidadã de 1988 nos proporciona. Ou age assim, ou vai simplesmente, ainda que não derrubem ele vai cumprir o seu mandato sem aprovar absolutamente nada no Congresso Nacional e no Senado. A gente precisa ficar de olho, precisamos investigar passo a passo, com carinho, com cautela, olhar os mínimos detalhes de cada atitude, não só do presidente da República, mas de todos os políticos, inclusive vereadores, prefeitos, todos os políticos do Brasil. Mas a gente também não pode cair no fanatismo de acreditar em algo que não existe. Bolsonaro não foi eleito ditador, ele não foi eleito imperador, ele não foi eleito rei, ele não foi eleito dono do país. Ele foi eleito presidente da República nos termos da Constituição Federal, que por mais que você não concorde, eu não concorde, é assim que funciona a política. Você pode não gostar do Rodrigo Maia, mas ele é o presidente da Câmara dos Deputados e ele coloca os projetos de poder, os projetos de lei para votação. Você pode odiar com todo o ódio que tem no seu coração o Davi Alcolumbre, mas é ele que coloca para votação também as propostas do governo federal e de todos os deputados e senadores. Qualquer proposta que chegar ao Senado, quem coloca para votação é o Davi Alcolumbre. E se ele não colocar, a proposta não vai para frente, não vai ser aprovada nunca. Então, essa governabilidade sem escândalos de corrupção, sem troca de favores, sem o que havia, é justa, é necessária, infelizmente é a única forma que tem. Ou senão o país não vai progredir, senão o Bolsonaro vai ficar 4 anos, pode até ser reeleito, mas infelizmente em 8 anos não vai conseguir fazer nada. Aí vai falar lá, o que você fez, Bolsonaro? Não vai falar nada porque o Congresso Nacional não votava as minhas propostas de lei, não jogavam de acordo com as regras do jogo, com as leis que tem no Brasil. Então o pessoal fala muito dessas coisas. O Bolsonaro traz os seus eleitores. Não há nada de traição nisso. Não há nada de traição. Zero traição por parte do Bolsonaro ou de qualquer ministro. Agora, se em algum momento ele fizer aquilo que os outros faziam, ele tem que responder por crime de corrupção, lavagem de dinheiro, por todos os crimes que ele praticar. Não vamos aqui defender criminosos. Mas a verdade tem que ser dita, por mais dura que seja. É ruim ter que aceitar que o Bolsonaro agora vai ter que conversar com partidos do Centrão, que vai ter que negociar com eles, que vai ter que conversar com carinho com o Rodrigo Maia, que não dá para ficar nessa troca de farpas, nessa agressão verbal todos os dias. É o que a gente gostaria, que ele chegasse, assinasse decretos, governasse o país por decretos e o Congresso não pudesse derrubar. Sim, seria uma boa, mas a Constituição prevê que o Congresso Nacional
pode sim derrubar qualquer decreto presidencial. Então, nem governar por decretos ele consegue, ele precisa dessa união entre o poder executivo e o poder legislativo. E a forma que está sendo feita é uma forma legítima, é uma forma autorizada por lei. Não está havendo nenhuma troca de favores, não está havendo nenhum tipo de feira, balcão de feira do governo federal. Não está colocando isso. Agora, diferente do que aconteceu no governo Michel Temer. O Michel Temer colocou o ministro Alexandre de Moraes no STF. O Alexandre de Moraes, há poucos dias, era filiado ao PSDB. Então, por aí é uma outra coisa. Teve o pedido de impeachment do Michel Temer e ele não saiu, não teve maioria para ser impeachmentado. Isso porque aí sim cai no toma lá da cá. O que o Bolsonaro está fazendo não é tomar lá da cá. Ele precisa de um membro em determinado lugar. Ele pode escolher alguém que não é político, um general, como ele coloca muito general. Ele pode escolher qualquer pessoa da ala militar. Ele pode escolher quem ele quiser. Ele vai lá e pega o mais capacitado do centrão e coloca. Isso demonstra o quê? Isso demonstra que ele é um cara aliado às pautas dele, aliado às pautas do Brasil. E lembrando, o Centrão também pode apresentar um bom projeto na Câmara dos Deputados, seja um bom para todos, e seja aprovado e sancionado pelo presidente. Qual o problema nisso? Como diz o Bolsonaro, ele sempre fala, não importa quem é o pai da criança, não importa que a criança nasça, não importa quem tenha realmente seja o autor do projeto. O que importa é que seja um projeto para o bem do Brasil, que seja um projeto para o bem das pessoas, como esse marco do saneamento básico, que só foi aprovado agora, um projeto que vai ajudar muita gente. Um outro projeto agora foi a lei que ele sancionou, que permite, autoriza restaurantes a dar comidas que sobrarem para as pessoas, vai ajudar muitos moradores de rua, muitas pessoas carentes. Isso é algo que, ao meu ver, deveria ser permitido desde o começo. É algo que eu vejo isso como tão lógico que é um absurdo, na minha opinião, não permitir um restaurante doar as comidas que sobram para pessoas necessitadas. Ele sancionou essa lei. Como ele tem conseguido fazer isso? Com apoio do Congresso Nacional e, evidente, de partidos do Centrão. Então essas decisões, elas são extremamente válidas, estão extremamente dentro da democracia. Temos sim que tomar cuidado, muito cuidado com a questão da corrupção. Se em algum momento ele entrar por esse caminho, e aí infelizmente vamos ter que fazer críticas, e não só críticas, mas também ele terá que responder um processo criminal pelos seus atos. Mas antes disso, é tudo mentira desse povo. Não podemos cair nessas falácias, nessas manipulações da informação para levar a gente ao erro. Infelizmente, acordos, alianças entre o Poder Executivo e partidos do Congresso Nacional, deputados eleitos, são necessárias. Mais uma vez te peço, se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe o seu like.